Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez aqui gravando um estudo para a nossa meditação, nosso crescimento. E eu quero ler aqui em 1 Coríntios 10, versículo 31, que diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E esse estudo, assim como eu já havia prometido, e algumas pessoas até pediram, é sobre o que o cristão pode ou não pode comer, né? Sobre o que o cristão pode ou não pode comer, o que compõe, o que faz parte da dieta de um cristão. Eu não vou falar sobre bebida hoje, bebida alcoólica, vinho, cerveja, para não ficar muito extenso esse vídeo, vou me deter só à alimentação. Então, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos falar aqui sobre algumas polêmicas, né? Polêmica sobre a carne sufocada, sacrifício a ídolos, sobre comer sangue, comer carne de porco. Então são assuntos que são muito controversos, as pessoas ficam, né, observando questões em Levítico, questões na lei. E também tem a questão em Atos 15, peraí, a lei está para cá, e em Atos 15 já não está mais na lei, na graça e tal, né? Eu já falei sobre uma questão de, a lei ainda perdura, não a lei cerimonial, mas a lei moral. Eu tenho um vídeo meu que eu falo sobre isso. Mas, então, o que eu posso comer e o que eu não posso? O que um cristão, que crê em Cristo Jesus, que foi aceito por Jesus, que congrega, que serve a Cristo, que crê no Evangelho, que confessou a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, o que essas pessoas, o que nós, né, cristãos, também estou inserido nisso, podemos ou não podemos comer? O cristão pode comer aquele chouriço, por exemplo, o cristão pode comer uma carne mal passada, alguns até dizem assim, não, uma carne que você vai comer, ou alguma coisa que você não perguntar, você pode comer, mas se você perguntar de onde veio, se foi sacrificado, você não pode comer. Qual é o contexto? Eu sempre estou falando e vou repetir, o detalhe está sempre no contexto. Em que contexto está escrito? Em que contexto está inserido o tópico abordado naquele assunto, naquele livro, naquele trecho das Escrituras? E também vou lembrar, e no decorrer da mensagem eu vou estar falando, eu creio, sobre a questão de uma revelação progressiva. A Bíblia é um livro de uma revelação progressiva. Agora você vai ver Deus falando de uma forma que, se você não conhece o todo do contexto maior, você fica meio assim, mas peraí, Deus mudou. Diz a Bíblia que Deus não muda, mas Deus mudou. Era de um jeito, agora de outro. Não, quem muda é o ser humano. E Deus lida com a humanidade desde o primórdio até os nossos dias, e vai perdurar isso até a vinda do Senhor, sobre a maneira que Ele vai nos conduzindo, e à medida que vamos crescendo e amadurecendo, em cada época da história, em cada ocasião, né, da história humana, Deus tratou com o povo. Havia momentos que não podia, e havia momentos que podia comer ou não comer tal coisas, né? E então nós vamos observar isso daí hoje, um pouquinho, né? Claro que não vai ser um exaustivo, mas nós vamos tentar tirar algumas dúvidas aqui. Se você observar em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, o que é liberado ali são todas as árvores. A dieta que estava ali para o homem no Éden, era que ele podia comer de todas as árvores. Se você observar comigo em Gênesis 2, versículo 16, você vai encontrar esta expressão, Gênesis 2, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Né? O Senhor criou a terra, criou um jardim, plantou um jardim e deu ao homem para ele cuidar. Ele vai comer de toda a árvore. Então ali a dieta dele consistia em comer dos frutos da terra, né? De colher frutas e comer. Isso era uma dieta que era para aquele momento. Se você observar então, eles apanhavam fruto no pé, eram extremamente herbívoros, ou predominantemente não comiam outra coisa a não ser as frutas, os legumes, sei lá, produto da terra, nada de comer carne, nada de matar bichos. Mas quando você olha para Gênesis 9, você já vai observar, Gênesis 9, já após o dilúvio, após a queda do homem no Éden, após o Gênesis 6, o dilúvio, etc.
e Deus com juízo do dilúvio, lá na frente no Gênesis 9, em Gênesis 9, você vai observar que Deus libera para que o homem coma também carne e mate animais, e mate bicho. Olha comigo Gênesis 9, versículo 3. Lembrando que eu sempre falo, depois você lê tudo, os contextos que eu estou falando aqui, os versículos anteriores e posteriores, todo o capítulo, para entender melhor. Mas eu faço assim para ganhar tempo. Vamos lá. Gênesis 9, versículo 3. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Como ele tinha dado a erva verde, agora está dando a carne. Pode comer. E não havia então restrições. Então você vai observando que na questão da queda, o homem teve que arar a terra. Porque por causa do pecado, da queda, que atingiu profundamente o universo, né, o ser humano, o universo, o planeta, então a terra produziu espinhos e abrolhos. Tendo feito isso, o que aconteceu? O homem agora vai ter que lavrar a terra, vai ter que cuidar da terra, porque agora vai nascer ervas daninhas, ervas venenosas, coisas que vão prejudicar a plantação e a saúde humana. Então ele vai ter que lavrar agora. E em Gênesis 9, a partir de Gênesis 9, então o homem pode comer carne. Aí algumas pessoas ficam naquela, mas peraí, o homem pode ser vegetariano? Ele pode ser vegano? Olha, naturalmente lá em Gênesis 3, sim, ele era isso que estava ali para o homem comer. Mas a partir de Gênesis 9, Deus deu uma ordem. Pode comer agora. Tudo que você quiser comer, você pode comer. E nós vamos ter observância nisso em Gênesis 9, 3. Assim como eu dei a erva, vocês vão comer agora também tudo que se move. Tudo que se move. Então, nós vamos observar que comer carne em Gênesis 9 era liberado. No entanto, havia uma restrição. Aí que começou a ter uma restrição. Qual que era a restrição? Não comer sangue. Então, em Gênesis 9, você vai observar que não era para que o homem comesse sangue. Come a carne, mas não vai comer sangue. Muito bem. Se você olhar para Levíticos 17, o verso 10 a 16, você vai ver na lei já instruções para que o homem não coma o sangue. Observe. Uma restrição que surgiu primeiro foi, não coma sangue. Gênesis 9. De tudo que se move pode comer. Assim como dei a erva, dos animais da terra, tudo que se move, no entanto, não coma sangue. Uma restrição. Em Gênesis 2 e 3, era só comer do fruto das árvores. Frutas, produto da terra. Em Gênesis 9, podia comer de tudo que se movia. No entanto, não comia esse sangue. Podia comer o fruto da terra, as árvores, das frutas, etc. Não podia comer comer sangue. A restrição que tinha em Gênesis 2 e 3 era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Demais outras poderia comer. Então nós temos uma primeira restrição a partir de Gênesis 9. Come de tudo, mas não coma sangue. Quando chegamos em Gênesis 32, no versículo 32, naquela passagem daquela luta de Jacó com o anjo, naquela ocasião, que os irmãos acostumados a ler a Bíblia sabem do que estou falando, mas depois você lê com calma Gênesis 32, e o versículo 32 diz que o anjo tocou, na luta, tocou na coxa de Jacó. Então eles não comem mais o músculo, o nervo encolhido posterior da coxa, do quadril, eles não comem, os judeus não comiam. Dali então surgiu esta restrição. Então a partir dali, em Gênesis 9, uma restrição, não comer sangue. E uma outra restrição que foi inserida foi não comerem do nervo encolhido, de qualquer animal que eles fossem comer, não comia o nervo da coxa, encolhido, o nervo posterior. Então houve duas restrições. Agora, quando chega em Levítico 11, aí sim, aí entra uma série de restrições dietéticas, alimentares. Então você tem em Gênesis 2, frutas, 2 e 3. Você tem em Gênesis 9, come de tudo que se move, menos o sangue. Você tem em Gênesis 32, verso 32, eles não comiam, Estabeleceu-se lá que não se comeria do nervo da coxa, o nervo encolhido, o músculo, o nervo. E também, e vai seguindo a história. Quando chega em Levítico, que Deus separou um povo para ele, que seria uma nação de sacerdotes, etc, libertou do Egito e tal, e começou então o Senhor dar a lei. E na lei, a partir de Levítico 11, tinha ali uma série de animais que não poderiam comer. Ali surgiu então a regra de animais puros e animais impuros. E basicamente o animal que eles podiam comer é o animal que tinha o casco fendido e que ruminasse. Aí também entra ali algumas aves, etc. Inclusive
tem até questão de tocar em animais impuros e ficar impuro, cerimonialmente impuro. Alguns irmãos, até alguns teólogos, eles interpretam que era uma questão também sanitária, uma questão de saúde, mas o que nos faz entender de uma leitura mais apurada é que, na verdade, havia assim, uma questão mais cerimonial para um povo puro que comesse alimento puro, ou seja, um povo santo que comeria um alimento separado também, um alimento puro também, diferenciando das nações vizinhas, das nações para onde Israel estava indo na Terra Prometida, etc., ou entrou na Terra Prometida, então haveria restrições, porque o povo ali fazia numa cultura de paganismo, de idolatria, de feitiçaria, de coisas mesmo das trevas. Então o povo de Deus é um povo que tem uma forma diferente de conduzir-se, inclusive no seu alimentar, na questão da lei. Presta bem atenção. Então, também estava restrito que não comessem a carne de porco. Era restrito não comer carne de porco, imundo, etc. e tal. Também tem uma outra restrição, que está lá em Números 6, do versículo 1 a 21, em Números, que é a restrição dietética do nazireu. O nazireu não é só uma restrição dietética. Não cortaria o cabelo, não rasparia os pelos, não comeria uva, nem fruto da vide, nada. Tem uma série de restrições por um período do seu nazireado. Enquanto ele estivesse cumprindo o seu nazireado, depois você lê lá em Números, capítulo 6, de 1 a 21, fala sobre o nazireu. Um exemplo, nazireu era o Sansão, é o mais conhecido de todos. Então, se você observar isso, você vai entender que Deus quis assim. No Éden, come fruta. Em Gênesis 9, come toda a carne, não coma sangue. Em Levítico 11, agora tem animais que são puros, animais que são impuros, que vão te contaminar, que vão ser impeditivos para que você preste culto, porque estarão impuros, comendo e fazendo isso. Inclusive, seriam extirpados da nação, do arraial. Inclusive a questão do sangue. Presta bem atenção. Deus é o legislador. Ele quis fazer assim, ele fez. Então, no jardim, era hiper restrita a dieta. Era fruta. Com Noé, era hiper aberta, como de todo o que se move, menos o sangue. E com Moisés, ele vai no meio termo, um pouco de cada. Pode comer isso, esse aqui você não pode, esse aqui você come, esse aqui você não come, e assim por diante. Então, nós chegamos no Novo Testamento. E quando chegamos no Novo Testamento, sendo o mesmo Deus que não muda, mas quem muda somos nós, e cada etapa, e cada tempo, cada época, Deus vai mostrando, revelando na história, ao longo da história, a sua vontade. Lembrando que não tinha os livros canônicos ainda. Tinha a lei, o Pentateuco, e depois foram tendo os livros dos juízes, os livros dos reis, os livros dos salmos, e assim por diante, os profetas, todos eles, maiores, menores, que nós chamamos assim, que foram sendo colocados no cânon sagrado. Depois, no Novo Testamento, veio Jesus, Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, nasceu Jesus, vem Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele veio cumprir a lei, ele cumpriu a lei. Ele disse bem isso. E tendo ele cumprido a lei, ele pôde na cruz dizer, está consumado. Ele pagou tudo o que tinha que pagar. A lei exigia que o pecador morresse. O salário do pecado é a morte. Ele não sendo pecador, mas levando o pecado dos seus eleitos, então ele pagou o preço, e dizendo está consumado. E ele falou pouco sobre a questão dietética, mas ele falou coisas profundas, como sempre falou e fala, e através do seu servo deixou para nós instruções. Observe o que está escrito em Mateus, eu vou ler Mateus 15:11 e depois Marcos 7. Vamos lá, Mateus capítulo 15, versículo 11. Mateus capítulo 15, versículo 11. Olha o que está escrito aqui. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Lembrando que esse texto, no seu contexto, Jesus, ele repreende os fariseus por causa da hipocrisia. Se você observar, no versículo 1 e 2 de Mateus 15 está escrito, então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Aí ele começa a tecer aqui uma série de
repreensões para um povo que fala de um cisco do olho do outro, mas tem uma trave no seu, que são sepulcros caiados, aquela história toda, né? São hipócritas, são terríveis. E quando chega no versículo 11 que eu li, ele diz: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Vamos lá. Agora, vai comigo lá então para Marcos 7,19, para nós começarmos a entender um pouco mais sobre isso. Marcos capítulo 7, versículo 19 em diante. Deixa eu ver, 19 até o 23. Marcos 7, 19 a 23, está escrito assim: porque não entra no seu coração. Vou ler o 18. E ele lhes disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando assim pura todas as coisas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do homem, do seu coração, do homem, saem maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todas essas coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Volta os olhos comigo no versículo 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, o que você come, e é lançado no esgoto, lançado fora, tornando pura todas as comidas. Então, preste bem atenção. Então ele falou pouco, mas ele disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. E do coração do homem sai o que ele disse aqui: adultérios, pensamentos maus, e etc, etc. O teólogo que falou muito sobre dieta, certamente, foi Paulo. Paulo falou com propriedade, Deus, o Senhor, lhe deu estas instruções para que nos passasse. Então, observe em 1 Coríntios 8, 9 e 10, capítulo 8, 9 e 10, você vai observar uma série de instruções que Paulo fala a respeito da dieta. E se você observar no capítulo 8, de 1 a 13, você vai ver Paulo preocupado com os irmãos mais fracos. Aqueles irmãos que têm alguma dificuldade, se você come uma coisa ou outro não come, eles têm uma certa dificuldade, você tem que pensar nele, etc. Em Coríntios 9, você vai ver Paulo apresentando direitos que os apóstolos teriam, falando daquele que serve no altar pode comer das coisas do altar, como assim também os que servem à igreja, aos santos, podem comer, ou seja, viver sustentado pelos santos. Você vai ler depois com calma lá em 1 Coríntios 9, né? Você pode observar isso. Só que eu quero ler, e agora eu quero ler um pouquinho, em Coríntios 10, a partir do verso 14. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 14. Capítulo 10, verso 14. Né? Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar, mas digo que o ídolo é coisa alguma, e o que sacrificado ao ídolo é coisa alguma. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. Não quero, portanto, que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós também fortes, mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque, aqui está uma chave, ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. O proveito próprio é aquilo que eu vou fazer para mim, pronto, acabou, e eu quero que você... Mas aí eu, como cristão, eu tenho que pensar no outro. E aqui vamos chegar numa questão que Paulo falou com a igreja de Corinto, uma igreja difícil, uma igreja... Pensa numa igreja que tinha crentes problemáticos, cheia dos dons, porém extremamente problemática. Vamos lá. Porque a terra é do Senhor, verso 25, perdão.
Comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Aí vem aquela questão. Eu compro essa carne aqui, eu vou chegar ali, por causa da consciência, não vou perguntar. Aí se o açougueiro falar assim, não, essa carne aqui veio lá da fazenda, lá do frigorífico, do homem maior macumbeiro, maior idólatra do mundo. Inclusive ele consagrou a sua fazenda, os seus bois, todo o seu pessoal lá, tudo a entidade e tal. Aí por causa da sua consciência não vai comer. Presta bem atenção. Vem comigo. Comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e a sua plenitude. Citando aqui o Salmo 24, né? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então vem comigo. E se algum dos infiéis, presta bem atenção, vos convidar, que infiéis, alguém que não é crente, alguém é um não cristão, e se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Continua aqui falando a palavra consciência. Por causa da consciência, não pergunte nada. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais. Aqui vem, não coma. Tem mais ponto? Não, não é ponto. Tem uma vírgula. Não comais, vírgula. Por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não tua, que foi comer, mas dele, olha bem, mas do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças? Vamos lá. Corinto estava numa região ali, né, da Acaia, onde, na verdade, no contexto greco-romano, era muito idólatra, eles serviam a deuses pagãos, tem entidades, faziam sacrifício humano, inclusive, e também havia os sacrifícios que eram feitos nos templos pagãos. Então era muita carnificina mesmo. Então, se oferecia para uma entidade um boi e tirava as partes que seriam sacrificadas, outra parte era levada para o açougue para vender, para o mercado mesmo. Era para o mercado. O mesmo boi que foi consagrado a, sei lá, a uma entidade X, e tirava as partes que seriam oferecidas e era muita coisa. Então, chegava no açougue e não pergunta. Chega e pega, me dá aí 2 quilos de contrafilé. Pronto. Aí, se o fulano falasse, esse contrafilé foi sacrificado a tal entidade, por causa dele, você não compra. Não, então não quero. Não porque vai te contaminar. Por causa da consciência do outro. Por causa dele. Se o infiel te chamar para jantar, então, vamos jantar comigo hoje? Eu falei, vamos. Poxa, rapaz, que legal. Você sabe que eu sou da seita, da religião tal, e essas carnes que você está comendo aqui, esses peixes, essa carne, esse frango, esse boi, enfim, eu antes de vir para cá, eu sacrifiquei a tal entidade, eu consagrei ele, né? Então, eu estou te avisando. Então, eu não vou comer por causa da consciência dele, do outro. Presta bem atenção. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não tua, mas do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças? Se eu estou dando graças, por que você é julgado? Por causa da consciência do outro, porque ele não tem o suporte que você tem, não tem a força que você tem, não tem o conhecimento, né? Os fortes têm que suportar os fracos. Porque você tem que se lembrar que se você vai chegar perto de alguém, bom, presume-se que se você vai até algum lugar, você é cristão, em algum momento você vai pregar um evangelho. Se te chamam para um café, em algum momento você vai anunciar Cristo. Se te chamam ou se você o convida, claro, na sua casa, você vai falar em algum momento ali, mas indo à casa de alguém, você vai jantar, vai tomar um café, vai participar de uma refeição, você vai certamente anunciar o evangelho para essas pessoas. Agora, observe comigo aqui, em Atos 10 e o verso 25. Comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Não pergunte. Quer dizer que se eu comer ali estou com uma fome, vamos supor que numa estrada viajando, o carro quebrou, está distante, não tem sinal de internet, não consigo sinal de telefone, não tem como ligar, não tem como chamar um táxi, um Uber, um mecânico, nada, alta madrugada,
E de repente o carro quebrado, eu ali dou uma olhada assim, tem um franguinho, sei lá, uma farofa, um frango assado, frito, sei lá que jeito. Vou lá e como, amigo. Dou graças a Deus, como e pronto. Não vai me fazer mal algum. Mal algum. Bom, e o versículo 31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Presta bem atenção, em Atos 10, agora estamos aqui, já estamos falando aqui no Novo Testamento, e temos aqui aquela instrução, né? Que Jesus considerou todas as coisas puras, né? Os alimentos puros. Mas em Atos 10, 15, você vai ver Pedro tendo uma visão, ele estava com fome. Ele foi orar enquanto preparavam a refeição. Ele teve um êxtase, diz a Bíblia, algumas versões falam arrebatamento de sentidos, um êxtase, e que descia do céu um lençol atado pelas quatro pontas, cheio de animais comuns, imundos, todo tipo de animais, inclusive animais imundos, impuros. E uma voz do céu dizia para Pedro: Pedro, mata e come. Aí Pedro disse: Senhor, nunca coloquei coisa imunda na minha boca, nunca comi isso. Aí o lençol na voz veio: não, mata e come. Aí, Senhor, mata e come, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. O que está dizendo ali é o seguinte: você vai pregar para os judeus. E na sequência do contexto, quando Pedro orava e tinha esse êxtase, e as pessoas fazendo a refeição, chegou algumas pessoas enviadas por Cornélio, aquele centurião que teve uma visão também de um anjo, que mandou que ele chamasse Pedro para anunciar para ele. Né? Pedro estava lá em Jope, etc. E nisso, Pedro vai, tem esse contato tem essa visão, e nisso ele fala: bom, eu nunca comi nada como impuro. Aí o Senhor fala: não faça impuro aquilo que eu já purifiquei. Falando do judeu, do gentio. Porque se Deus purificou o judeu, purificou o gentio, você pode ficar tranquilo, Pedro, eu purifiquei o gentio. Se os alimentos eu purifiquei, estou dizendo, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Se até os gentios eu purifiquei, quanto mais os alimentos. O contexto ali é sobre seres humanos, sobre gentios. Mas olha o que Deus usou. Se os alimentos eu purifiquei, quanto mais os gentios para a comunhão. Aí Pedro vai até a casa de Cornélio e prega para Cornélio, Atos 10, 44. Eles são cheios do Espírito Santo, e foi uma grande bênção. Isso aí levantou uma questão terrível, porque Pedro foi à casa de um judeu, de um gentio, e o judeu não tinha comunicação com o gentio, não sentava com o gentio, não comia com o gentio. Mas agora nós estamos falando da igreja, e a ordem da igreja é ir para todo mundo. Agora você vai para todo lado, você vai para os gregos, né, os gentios, você vai atravessar as fronteiras, vai anunciar o evangelho. Então Pedro vai e prega, e chegou até Jerusalém, a igreja mãe, né, a igreja sede, digamos assim, e o contexto lá foi pesado, porque como é que pode, você foi lá e tal. Aí Pedro falou o que disse na casa de Cornélio: como que eu vou rejeitar água para esses homens se Deus deu para eles também o dom, purificou eles, deu o dom, deu o Espírito Santo para eles também. Então surgiu ali uma questão, e essa questão ela foi resolvida da seguinte maneira. Em Atos 15, a partir do versículo 1, você vai ler, né, nesse grande concílio de Jerusalém. Então exigiu-se dos gentios um comportamento que não ofendesse os judeus. Porque você note aqui, lembra que eu falei da questão da progressão? Né? Uma revelação progressiva. E observe o contexto de Atos. É o único livro histórico do Novo Testamento, é Atos. O contexto vai dizer o seguinte, mostra o seguinte: uma igreja que começou, nova, recente, com judeus que foram trazidos para Cristo, né? E que receberam instruções do Senhor, e que ao longo dos dias, dos tempos, Deus foi dando instruções, ao longo dos anos. Você vai ver Pedro escrevendo cartas, depois Tiago, Judas, depois também Paulo, né? Então era uma igreja na transição de um mundo judaico para o mundo cristão, né? Um contexto judaico para um contexto cristão. Então, para que o gentio, que não era judeu, que não tinha os costumes de comida, etc., era tranquilo. Então eles tinham uma certa liberdade de comer, até porque eles comiam de tudo, sacrificado a ídolo e tal, sem o contexto da consciência que eu falei agora há pouco. Mas agora, por causa dessa situação, foi estabelecido, naquele momento, para aquele instante, para aquela ocasião, que eles tivessem que observar algumas coisas. E essas são, se você observar lá em Atos 15, verso 28, 29, está escrito assim, olha: exigiu-se dos gentios um comportamento que não ofendesse os judeus, que implicava em coisa sacrificada a ídolos, né? Não tocar em nada sacrificado a ídolo, não comer sangue, não comer carne sufocada,
né, a carne que você estrangula sem que o sangue escorra, e se abster da fornicação. Lembrando que a fornicação aqui também, se você conhecer o contexto do culto pagão também entrava orgias, né? Tinha os prostitutos e prostitutas para cultos mesmo, eram cultuais. Se você ler lá em Êxodo 19, quando Moisés estava no monte recebendo a lei, etc., o povo embaixo fez um bezerro de ouro e foi dançar, foi beber e foi folgar, foi regalar-se. Ali era culto mesmo, ela é orgias mesmo, né? Grupais e cerimoniais, inclusive. Então aqui esse contexto, é claro que a fornicação em qualquer momento, em qualquer instância é pecado, mas aqui não era só por causa da questão da fornicação em si só, claro que sim, mas por causa desse contexto todo, que já entrava junto no pacote. Então não come, evita o ídolo, as coisas sacrificadas a ídolo, não come sangue, né? São 4 exigências aqui: as coisas sacrificadas ao ídolo, o sangue, a carne sufocada e a fornicação. Se você olhar comigo, eu vou ler aqui em Romanos 14, 2 e 3. Novo Testamento, carta de Paulo. Romanos 14, 2 e 3. Vou ler 1, 2, 3, vai. Ora, quanto que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Vou parar aqui. Então, se você quer comer, coma. Mas não implique isso como uma regra para que o outro também coma. E se você não quer comer, não coma. Mas também não coloque isso uma regra para que o outro também não coma. Eu não gosto nem de carne mal passada. Chouriço jamais eu vou comer, porque não faz parte da minha dieta, não gosto. Mas se eu chegar numa casa do irmão, eu vou comer um chouriço aqui, irmão. Beleza, eu não como, porque eu não gosto. Igual, por exemplo, eu não como camarão. Nem o cheiro eu suporto, né? Eu não suporto nem o cheiro de camarão. Outros, por exemplo, não gostam nem de ver quiabo. Se tiver 1 quilo de quiabo, eu como sozinho. Mas é uma questão de gosto. Agora, também é uma questão que, se você é um cristão e fala, não, eu acho que não quero, não sinto bem, mas você não pode colocar isso como regra. Porque você tem que lembrar de coisas normativas e coisas descritivas. Uma frase que eu sempre estou dizendo nas minhas mensagens, você tem que observar que aqui em 14 de Romanos, você tem que observar o seguinte: vive em uma harmonia. Você come, não julgue quem não come. Você não come, não julgue quem come. Pronto. E vive em harmonia. Entenda o contexto de Atos como um contexto não normativo, mas descritivo. Descreveu para aquele momento, foi uma solução, pareceu bem o Espírito Santo, foi Deus que deu aquela instrução. Também, da mesma maneira, foi Deus que deu a instrução para Paulo. E Paulo trouxe profundas instruções para a igreja. Observe, então, em Atos 15, 29, proibiu de comer, tal, tal e tal. Em Coríntios 8, 8 e 9, libera, come. Olha só comigo. 1 Coríntios 8, deixa eu ver se está certinho aqui, se eu não marquei errado. 8 e 9? 8, 8 e 9. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Lembra da questão de revelação progressiva? E da mesma forma que há uma revelação progressiva na Bíblia, espera-se que haja um amadurecimento entre os cristãos. Ele não passou 30 anos, ele não entendeu isso ainda. Então, hoje, você ouvindo esse sermão, esse estudo aqui, pegue as escrituras, ouça também outros pregadores sadios, sérios, que vão falar dessa mesma forma, né? Que você tem um momento onde só come fruta, um momento que você come tudo que se move, menos o sangue, ou um momento que você tem restrições alimentares, inclusive, antes disso um pouco, a questão do nervo da coxa, depois em Levítico 11, restrições alimentares, e na frente Jesus falando, o que contamina é o que sai, não o que entra. Aí vem Atos 15, aquela questão do contexto ali, que era uma igreja de transição, gentios chegando, de judeus, houve um choque cultural, um choque de cultura pesadíssimo ali, imagina. E foi resolvido, e pareceu bem o Espírito Santo resolver assim, só que na frente o povo foi amadurecendo, foi conhecendo, foi tendo pregações, foi tendo estudo, era o momento apostólico, era a igreja apostólica, onde estava se formando o quê? As doutrinas apostólicas. Então Paulo vem cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus e traz a informação, quer comer, come, mas não faça o outro comer, não quer comer, não coma. E você que come, não fique pesando nele. A partir do momento que você amadurece, o outro também entende. Não, beleza. Se ele está fraco na fé, então, por causa dele, da consciência dele.
do infiel e do fraco, você segura e não come. Ponto. Então, vamos lá. Observe comigo. Eu quero, inclusive, ler 1 Coríntios, 1 Timóteo. Eu nem marquei aqui, mas me ocorreu agora. 1 Timóteo, capítulo 3. Se não for 1 Timóteo, é 2 Timóteo, mas está por aqui. E nós vamos falar um pouquinho aqui, ler mais alguns versículos. 1 Timóteo, ou é 2 Timóteo? Não, é 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. Eu não marquei, por isso que eu estou aqui procurando aqui. Não, vou achar aqui já, rapidinho. 3. Sabe por 3:1. Sabe por isso? Isso mesmo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem temor, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te, porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprende sempre, sem nunca chegar ao conhecimento. Então, pessoas que reconciliáveis, que não tem temor, que não tem amor, e que não quer saber, vou fazer pronto, e não pensa, não tem essa consciência, não tem essa consciência de entender e de suportar a fraqueza do outro. Então, nós temos que observar bem isso, porque o viver cristão é um viver um pouco diferente, ou, aliás, bem diferente. Você vive para a glória do Deus vivo, né? Então, tenta entender isto. Você tem que fazer, faz, mas saiba que... Aqui, ó. Aqui, versículo 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a consciência cauterizada, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando, é aqui que eu queria chegar, e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Olha bem. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Homens amantes de si mesmos, irreconciliáveis, obstinados, mas amantes de si mesmos, amantes dos prazeres, não quer se preocupar com nada. Só que tem um detalhe, tem dois extremos aqui, e outros já vêm proibindo até exigindo uma abstinência de alimentos que Deus preparou, que Deus nos deu. Deus deu os alimentos para nós. Houve um momento na história que era proibido, era restritivo alguma coisa, mas Deus nos deu o alimento. Então, vamos fechando aqui, já está com mais de meia hora, vamos fechando aqui da seguinte maneira. Se você quiser ser vegetariano, ser vegano ou carnívoro, desde que não seja por motivos assim religiosos, motivos cerimoniais, tranquilo. Eu não quero comer carne. Eu conheço irmãos em Cristo que são vegetarianos. Vegano eu não conheci ainda, mas vegetariano eu conheço. Tá legal, beleza. Seja vegetariano, mas não exija que o outro seja. Não, eu não vou comer carne de porco. Às vezes a pessoa não tem aquela maturidade. Tranquilo. É claro que você tem que ter uma dieta alimentar balanceada e saudável para ter saúde e para viver bem, né? Ter uma qualidade de vida melhor, praticar exercício, fazer alguma coisa, uma caminhada, né? Ficar comendo assim, empanturrando de gordura. Deus fez, mas pá, vamos lá. E a glutonaria, que também é um pecado, né? Eu disse que não vou falar de bebida alcoólica hoje, mas tem gente que não bebe, mas come, que é uma miséria, né? E não é gordo não, às vezes é magro. É magro, mas come que parece né? Uma miséria. E se esquece que a glutonaria também é um pecado. Pecado. Descrito. Como norma. Não apenas descrição. Norma. Registrado nas escrituras. Então, observe. Para nós irmos encerrando aqui.
Se quer comer, come. Não quer comer, não coma. Mas observe isso, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E agora, para nós aplicarmos aqui, eu vou ler 2 versículos que estão em Levíticos 17, verso 10 e 11. Levítico 17, verso 10 e 11, diz assim: E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue, porei a minha face e a extirparei do meu povo. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então deveria se levar o sangue para ser derramado no altar. Observe comigo 2 versículos em Hebreus. Hebreus 9, 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Presta bem atenção, que aqui eu vou fechar esse nosso estudo. Hebreus 9, 11 e 12. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, eterno resgate. O que eu estou dizendo? O que está dizendo esse texto e o que eu quero concluir com isso? Precisava que o sangue fosse derramado. O sangue do animal fosse derramado. Isso fazia parte do cerimonial. Então você comeria daquela carne, das carnes puras, mas o sangue tinha que ser derramado. E apresentado no altar, como nós vemos no Levítico e tal e tal. Como é que a gente vai fazer agora? Na atual dispensação, no atual momento da revelação das Escrituras. E a revelação está na Bíblia. Deus não vai ficar dando novas revelações. Fechou o cânon aqui, fechou a revelação progressiva. A história ao longo, desde Gênesis, passando pelos profetas, passando pelos evangelhos, pela igreja no início, até os dias de hoje, nós entendemos que houve uma progressão da revelação e fechou o cânon com Apocalipse. Fechou. A revelação está ali. Não vem com essa ideia de que vai surgir um profeta, que vai ter outro, que já tem. Esses irmãos ficam revelando aí a torto direito, esquece isso. Vai para as Escrituras. Quer honrar a Deus, honre as Escrituras. Quer dar glórias a Deus, honrar o Deus soberano, honre as Escrituras. Posso comer agora por quê? Porque tinha que derramar o sangue do animal. E o sangue foi derramado. O sangue do cordeiro foi derramado. Portanto, houve purificação. Está aí porque você pode comer. Porque houve derramamento do sangue. Lemos aqui, não lemos? De novo, 12. Nem por sangue de bodes, nem de bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Precisava levar o sangue lá para o altar. Sacrifício. O altar de sacrifício de Jesus, onde foi? A cruz. Ali derramou o sangue. Derramou o sangue e purificou. Lembra que ele falou para Pedro? Pedro, mata e come. Nunca comi nada impuro. Não digas que está impuro aquilo que eu purifiquei. Falando do gentil, mas é claro que também os alimentos. Se os alimentos estou deixando puro, imagine os gentios. Então, guarde esta frase. Por que eu posso comer? Porque o sangue do animal que tinha que ser derramado, foi derramado. E esse animal é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te conceda graça cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus, com uma consciência pura, tranquila, para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde.